E paz, queridos, que bênção tem sido esse retiro, graças ao Senhor. Pela chuva lá fora, mas pela chuva de bênçãos também que temos recebido aqui. E eu queria, em meio a tantos testemunhos tão bonitos, tão impactantes, queria nesses minutos partilhar convosco um outro grande testemunho na história da igreja. De pessoas que, como nós ouvimos aqui ontem e hoje, também foram transformadas pelo poder do Senhor. Também tem um testemunho de salvação. Eu queria falar de um homem que foi muito importante na história da igreja. Nos primeiros anos da igreja, talvez lá no início do ano 100, ele era um servo de Deus fiel. A igreja chegou a elegê-lo como bispo de Éfeso. Ele substituiu Timóteo. Timóteo, discípulo de Paulo, foi bispo em Éfeso e esse homem o substituiu. Mas diz a história que esse homem tinha uma paixão profunda pelo Evangelho. Profunda. Era um evangelista. Amava o Senhor, mas acima de tudo amava a sua igreja. Há um outro testemunho de um outro grande líder da história da igreja, chamado Inácio, que era de Antioquia. E ele escreveu uma vez uma carta bem posterior à que Paulo havia escrito, a dizer para aqueles irmãos em Éfeso: sigam o exemplo desse homem. Imitem esse homem. Amem e sirvam como ele ama e serve. Esse homem, segundo a história, foi preso pelo imperador Domiciano, um imperador cruel, foi levado para Roma e passou por uma morte muito violenta. Muito violenta. Muito violenta. Mas o seu testemunho perdurou pela história. Mas sabe por que esse homem se tornou tudo que ele foi? Porque um dia uma família decidiu abraçá-lo. Decidiu romper com todas aquelas ideias que havia no seu tempo, decidiu torná-lo uma pessoa livre. Pode não parecer, mas eu estou a falar de Onésimo. Onésimo, nós conhecemos a história de um homem que foi escravo de Filemão. E eu queria rapidamente chamar a atenção dos irmãos para como a história daquele escravo dos homens, se tornou escravo de Cristo. E pelo amor das pessoas que criaram em torno dele uma comunidade de cura, de transformação, se tornou um grande exemplo na história da igreja. Um testemunho de salvação, de um homem que se tornou uma grande bênção para o cristianismo. Nós conhecemos essa carta que Paulo escreveu a Filemão. Eu queria que nós pensássemos ela nessa manhã como uma carta que nos convida a viver o amor que nos faz um. É muito rápido o contexto da história, não é? Paulo conheceu esse homem chamado Filemão. Filemão foi um dos líderes, um dos irmãos da igreja em Colossos. Provavelmente deve ter se convertido quando Paulo, anos 53 e 55, Paulo esteve em Éfeso, não é? E fez um trabalho impressionante. Paulo ensinava, Paulo pregava, Paulo testemunhava, e muitos jovens se converteram, mas não apenas se convertiam, mas já se tornavam líderes, pessoas que já desde convertidos amavam tanto ao Senhor, que não sabiam viver de outra maneira a não ser pregando o Evangelho, pregando a palavra. Nós temos vários exemplos, não é? Nós temos Epáfras, que foi plantador de igreja naquela região, inclusive plantou a igreja em Colossos, Laodiceia e tudo mais. Nós temos Tíquico, Epafrodito, vários outros homens. É possível que nós incluamos ali o Filemão. Filemão era um empresário, não se sabe qual ramo de negócios, talvez o ramo têxtil, ou talvez alguma coisa assim, por isso uma relação muito próxima com Paulo, tenha conhecido Priscila e Áquila. Mas esse homem se converte. Esse homem tem uma história bonita de conversão e se torna um discípulo amado de Paulo. Não é? E abre a sua casa, para que, já foi dito ontem, a igreja primitiva funcionava nas casas, ele abre a sua casa
para que fosse um ponto da igreja, para que a igreja do Senhor naquela cidade ali estivesse. Mas ele, assim como a maioria da população daquela altura no Império Romano, a sua economia girava em torno da escravidão. Ele, como um empresário, como um comerciante, talvez tinha escravos, porque era assim que se vivia naquela altura, não é? Muitas vezes nós pensamos no escravo simplesmente como aquele que está ali a fazer o trabalho braçal, aquele trabalho duro, aquele trabalho árduo. Não. Médicos, muitos deles eram escravos. A malta da saúde, professores, a malta da construção, muitos deles eram escravos. Escravos em níveis diferentes, mas eram pessoas cuja vida não lhes era um direito. Mais de 1/3 da população de Roma era composta de escravos. E talvez aquele homem tenha tido alguns escravos e se converteu, mas ainda mantinha aquele sistema funcionando. Não é? E como eu disse, os escravos, meus irmãos, eles não tinham direito à liberdade. Não eram considerados como pessoas humanas. É Aristóteles, lá o filósofo, que diz que uma pessoa, um empresário, ele tinha 3 tipos de ferramenta. As ferramentas mudas, o arado, o machado, a enxada, as ferramentas semimudas, os animais, e as ferramentas falantes, que eram os escravos. Eles não tinham direito a ter família. Eles não tinham direito a expressar a sua opinião e a sua vontade. Há vários relatos. Anos 70 a.C., um gladiador chamado Espartaco decidiu fazer uma rebelião, né, e os escravos todos o seguiam. O imperador veio e matou violentamente mais de 6.000 escravos. E a história diz que os seus corpos foram colocados na Via Ápia, na estrada. Uns anos depois, ainda em Roma, um senhor, um burocrata chamado Secundus, um dos seus escravos, num momento de revolta, tentou matá-lo e assassiná-lo. E a sua família se rebelou contra aquilo, a sua família se revoltou, melhor dizendo, e pegou os 400 escravos que eles tinham. E no mesmo dia, matou-os todos. Escravos não tinham direito. Escravos não eram humanos. Escravos não tinham a experiência de se viver em família. As mulheres e as crianças eram usadas. E Paulo se encontra, posso dizer onde ele estava, mas provavelmente em Roma, né? Preso em Roma. E ele, numa das suas visitas, né, era uma prisão domiciliar aberta, ele se encontra com um homem que o conhecia e se apresenta a ele como escravo de um amigo seu chamado Filemão. Não se sabe também a maneira como esse escravo fugiu. Né? Muitas pessoas falam, ele estava lá, ele vivia lá na terra e tal, de repente ele viu lá, né? Achou lá debaixo do colchão de Filemão um dinheiro, pegou e fugiu. Né? Saiu fugindo. Olha, a distância entre Colossos e Roma era muito grande. Era mesmo uma viagem muito longa. Mas, acima de tudo também, não é? Que se alguém quer fugir para um lugar onde não seja conhecida, vai para a cidade grande. Mas a hipótese também, alguns falam, que provavelmente ele era um representante daquele homem que fazia negócios. Muitas vezes eles, então, davam um salvo-conduto para o seu escravo para que ele viajasse para as capitais para fazer negócio em nome do Senhor. Então é provável também que ele tenha sido um escravo assim. Recebeu uma carta, olha, é meu escravo, tal, vai a Roma fazer negócio, vender, comprar e dar o dinheiro. Só que ele pega aquele dinheiro e não faz o que havia de fazer. Ele rouba o seu dono. Ele rouba Filemão. Ele tinha 2 opções. Ou ele fica como um errante, mas mesmo naquele contexto, ele seria rapidamente descoberto e morto. Né? Ou então ele decide voltar para o seu Senhor. E havia uma forma simples de fazer isso. Né? Aliás, se nós pegamos o contexto hebreu, Deuteronômio fala que se alguém chegasse próximo de alguém, um escravo,
não é, fugido, eles deveriam recebê-lo e cuidar dele. Mas a tradição gentílica, a tradição greco-romana, diz que se eu estou aqui e descubro um escravo de um amigo meu e ele vem ao meu encontro, eu posso restituí-lo, salvo-conduto, e mandá-lo de volta para o meu amigo patrão, mas na condição de escravo. Ou seja, ele não será preso, eu dou um salvo-conduto no nome do meu amigo, e o meu amigo, quando o escravo chega lá, vai receber as punições. E as punições para um escravo rebelde eram cruéis e terminavam com a morte. Talvez aquele homem, numa situação de angústia e desespero, tenha ido ao encontro do Paulo sabendo que Paulo era amigo de Filemão. Paulo nunca esteve em Colossos, né? Mas eram amigos e ele conhecia. E talvez ele tinha tentado chegar a Paulo para que Paulo, né, safasse ali a sua condição de criminoso, para que ele pudesse voltar e ter as coisas mudadas. Ou normais. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo prega o evangelho para aquele homem. Paulo prega a palavra de Deus e aquele homem se converte. E Paulo decide, mais uma vez, fazer com que aquele homem voltasse. Mas Paulo não estava a entregar um escravo fugido. Paulo está a entregar um irmão convertido. E essa carta é belíssima, porque a maneira como Paulo faz isso é maravilhoso. Nós não temos tempo aqui para mostrar isso, mas eu queria só fazer um exercício rápido, um resumo rápido de algumas coisas que a carta diz. Eu vou usar aqui né, os alunos do mestrado conhecem bem, né, um quiasmo. Né? Quiasmo é um doce conventual que nós vendemos lá em Queluz, no Monte Abrão, né, lá no seminário. Quiasmo é uma estrutura, um recurso estilístico onde nós dividimos o texto a partir dos paradoxos, dos cruzamentos e tudo mais. Essa é a carta de Paulo a Filemon. E eu queria destacar algumas coisas aqui para vocês. Nós temos, então, nas duas pontas as saudações iniciais e as saudações finais. E, rapidamente, algumas coisas aqui nessas saudações, para nós lermos o texto, que são apenas poucos versículos, não é? Pode passar, Sheila. A saudação inicial diz: da parte de Paulo, prisioneiro por causa de Cristo, e ainda do irmão Timóteo, a Filemon, nosso querido colaborador, a nossa irmã Ápia e a Arquipo, que nos acompanha na luta, e também a igreja que se costuma reunir em tua casa. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Eu gosto muito da interpretação que vários biblistas fazem, inclusive o Dr. Russell Shedd também fazia, de que essa mulher, essa irmã chamada Ápia, aliás, é a única carta de Paulo destinada a uma mulher onde aparece o nome dela. Não tem outra. Provavelmente Ápia era esposa de Filemão. E alguns ainda que defendem que Arquipo era filho de Filemão. Por isso Paulo escreve uma carta a uma família, não apenas a uma pessoa. E escreve essa carta, não é, a dizer e a saudar também a igreja que se reúne em sua casa. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo estejam convosco. E a saudação final. Recebe cumprimentos de Epáfra, que está comigo na prisão por causa de Cristo Jesus, bem como dos meus colaboradores Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E, novamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Muitas coisas poderíamos dizer só desses dois trechos, irmãos, mas uma coisa que chama muito a atenção. Paulo está a falar de colaboradores, de parceiros, de líderes da igreja. De líderes da igreja. Mas repare como Paulo se refere a todos eles. Paulo usa Timóteo e Ápia são koinonós, são irmãos. Os outros são sinergoi, os outros são cooperadores, colaboradores, ou como ele escreve em outros contextos, e ele mesmo fala aqui, companheiros de sofrimento. Não importa se eles têm cargos, não importa se eles têm títulos, ofícios, Paulo está a falar de irmãos e irmãs que são companheiros na dor, na luta e na missão. É isso mais importante. Se somos pastores, se somos o que for, diáconos, ministros de música, de ministros de qualquer coisa,
líderes de qualquer coisa, não importa. Somos irmãos e companheiros de missão, de luta e de sofrimento. E Paulo chama a atenção uma coisa muito importante. O que nos torna irmãos é a salvação em Cristo, e ela não garante para nós uma vida de prazer e deleite. Salvação não é comprar um resort em Albufeira ou qualquer coisa que o valha. É assumir a missão de Deus no mundo. Isso implica doarmos de nós mesmos. Não os prazeres, mas a obediência. Paulo escreve essa carta para aquele homem dizer assim, olha, somos todos iguais, igualados em Cristo. Somos todos cooperadores da mesma missão. Ou como diz os nossos pilares, somos todos participantes da missão de Deus. Continuemos rapidamente. Na outra parte, Paulo fala de 2 testemunhos de amor e fé. Na primeira parte ele fala da intercessão e na segunda parte ele fala da ação. E eu queria chamar a atenção para os irmãos disso. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo não está fazendo teoria. Não é? Como disse o pastor Sabino ontem, né? Paulo não está falando do empadão teológico, ou hoje, no meu contexto, da picanha teológica. Né? Joana, prepara aí a foto. Né? Não é só a picanha teológica, é o churrasco, onde todos estamos juntos. Paulo fala de teoria, de oração, mas fala de ação. Lembrem-se, Paulo escreveu uma carta a uma comunidade, e Paulo e Tíquico leva, não é, anos 60 e pouco, Tíquico sai de Roma e leva a carta de Colossos, a carta de Éfeso, a carta de Filemão e Onésimo do lado. A carta aos Colossenses fala da salvação em Cristo Jesus, que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, no céu e na terra. E no seu reino, todas as coisas são conciliadas. É uma cristologia maravilhosa, que se completa com outra carta que diz: Cristo é o Senhor de todas as coisas, inclusive da minha casa. Inclusive da casa de Filemão. Inclusive da vida de Marcos, de Demas, de Lucas, de Timóteo, da minha, de Filemão, de Ápia, de Arquipo, mas também do escravo Onésimo. E o que Paulo fala então é algo que envolve uma teoria, um aspecto, não é, subjetivo, mas algo prático. Então ele fala dizendo, nas minhas orações lembro de ti e dou graças ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do teu amor e da fé que tens no Senhor Jesus para benefício de todos os santos. Peço que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos por Cristo. O teu amor, meu caro irmão, dá-me muita alegria e coragem, porque ele tem fortalecido o coração dos santos. E Paulo aqui, em todas as referências que fala de coração em Filemão, ele não usa o cardia, que seria a expressão mais natural para falar do coração. Ele usa uma outra expressão que dá a ideia das entranhas. Vocês têm fortalecido as entranhas. O que ele quer dizer com isso? Os intestinos. Quando faz referência a isso, está a dizer a toda a vida da pessoa. O teu trabalho fortalece a mente, o coração, fortalece as emoções, ampara dando alimento. Ou seja, o teu trabalho de fortalecer os crentes envolve tudo o que eles são. Ô Filemão, estou com um problema, eu vou orar por ti. Não. Vou cuidar de ti. Vou cuidar de ti. Esse cuidado envolve as minhas orações, mas envolve o meu trabalho abnegado de me doar em favor daquele que sofre. E ele vai inverter isso no testemunho embaixo. Sim, meu irmão, faz-me esse favor como crente, alivia-me desse cuidado como irmão em Cristo. E lá no final ele fala, pois eu espero que Deus responda às vossas orações. É oração e ação. É intercessão e é colocar as mãos adiante. E ele chama atenção para 2 coisas muito importantes. No primeiro ele fala, peço que a partilha da tua fé seja eficaz, conhecendo todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, eu conheço tudo que tu tens feito pelo povo, e é muito. Mas olha o que ele diz no final. Escrevo-te confiado em que farás o que eu digo, e estou convencido que irás fazer mais do que aquilo que eu peço. O que tu fazes é maravilhoso, mas tu podes fazer mais. E eu sei, por isso eu peço.
Continuando, na outra sessão, Paulo intercede por causa do amor em favor de Onésimo. Receba-o. Olha aqui a parte teórica, o discurso, recebe, acolhe como se fosse eu. Não é? Por isso, ainda que tenha plena liberdade em nome de Cristo para te mandar fazer o que for mais conveniente, prefiro, no entanto, fazer-te um pedido por amor de Deus. Sou eu, Paulo, agora velho e prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Velho, tinha uns 50, 60 anos, hein? Quem te pede o favor está na prisão, se tornou um filho como eu. No outro tempo, ele era inútil. É o nome dele, né? Útil e inútil é um jogo de palavras, não só para ti, mas também para mim. Mandei-te de volta e peço que recebas como se fosse filho das minhas próprias entranhas. Gostava de o conservar aqui comigo, para que me ajudasse como fosses tu, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis resolver nada sem o teu conhecimento, para que o teu favor que te peço não seja por obrigação, mas da tua livre vontade, em favor do amor cristão. E aqui Paulo usa o teu ágape. Não é o teu amor apenas dos afetos, que distribui com quem parece contigo. Não é o amor daqueles que te complementam na vida, é aquele amor abnegado, de dar-se sem desejar receber em troca. De dar, mesmo que saiba que não vai receber como resposta o mesmo amor que deu. Mas olha, irmãos, não é apenas a teoria de um amor. E o que ele faz em seguida? Paulo assume as responsabilidades financeiras. Se ele te causou algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, deixe isso à minha conta. Eu, Paulo, aqui deixo escrito pelo meu próprio punho. Eu penduro aí na minha conta, eu pago. Um dia eu pago. Ainda que pudesse lembrar-te que me deves a tua própria vida. Uau! Eu lembro que tu eras um comerciante rico, mas a tua vida era tão pobre que a única coisa que tinhas era dinheiro. Agora tu és um servo de Deus. Eu dei a minha vida para que pudesses encontrar o Evangelho. Então, mais uma vez, está Paulo a dizer perdão, mas está Paulo a exercer perdão. Eu assumo. Se há algum dano, eu assumo. Se há algum prejuízo, põe na minha conta que um dia eu pago. Ação, compromisso. E o final, ele tem uma proposta revolucionária. É teu direito recebê-lo como escravo. Tudo dentro da lei, vou falar sobre isso já. Mas é um privilégio transformar o escravo em um irmão. E ele diz, pode até suceder que Onésimo se tenha ausentado de ti por algum tempo para que agora o conserves para sempre. Não já como escravo, mas muito mais do que isso, como um querido irmão na fé. Tenho por ele muita estima, mas tu ainda deverás ter mais do que mais, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Por isso, se me consideras em comunhão contigo, recebe Onésimo como se recebesses a mim. Essa é a estrutura desse texto que acabamos de ler todo, por completo, não é? Pode passar. Paulo está a dizer, receba-o como humano, não como uma coisa, não como uma ferramenta, mas mais do que tudo, receba-o como irmão. Isso era profundamente revolucionário, meus irmãos. Os irmãos têm ideia do que era um escravo passar a ser considerado como pessoa. Imagina quantos outros escravos Filemão possuía. Tinha em seu nome. Imagina as possibilidades, imagina a confusão que isso ia arrumar. Imagina o caos que isso ia acontecer. Imagina os outros senhores de escravos a dizer, o que está se passar lá na casa daquele homem? Paulo diz, nada disso importa. Importa que a vida prevaleça. Mas para que isso acontecesse, eu queria chamar a atenção de duas coisas muito rapidamente, já estamos a encerrar. Primeiro, o amor que nos faz um não trilha o caminho da lei, mas o caminho do Evangelho. Paulo chega a dizer para Filemão, lemos agora, versículo 8, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. Eu tenho autoridade. Eu tenho total autoridade para pedir isso. Mas eu não quero que isso seja uma obrigação para você.
Eu quero que esse desejo de amar e cuidar, de transformar a tua casa num lugar de cura, de libertação, de fazer da tua comunidade uma comunidade terapêutica, seja uma escolha sua, não uma obrigação. Seja fruto do teu encontro libertador com Jesus de Nazaré. A lei podia ser cumprida aqui também, no sentido de que ele diga, não, Paulo, muito obrigado, continuo te achando meu irmão, estamos juntos, mas o escravo é escravo e ponto final. Por isso que Paulo diz, não trate-o como se estivesse a tratar dele próprio, trate como se estivesse a tratar de mim, porque agora nós somos parte de um mesmo corpo. E a dor dele é a minha dor. Eu até queria, o Filemon, que ele ficasse comigo aqui para me servir. Mas não. Se ele voltar, é provável que tenha voltado ainda, será uma escolha dele a partir da liberdade que tu dás. Quando Paulo fala da liberdade em Cristo, ele está a dizer que dentro da família de Deus, todos temos os mesmos direitos que os estranhos não têm. Mas Paulo não quer que isso seja uma obra de obrigação, mas quer que ele entenda a graça de perdoar, de curar, de restaurar, de abrir a sua casa, o seu coração, para que a obra de Deus se realize na vida de quem está sofrendo. O caminho do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, não há homem, mulher, senhor, escravo, grego, judeu. Né? A liberdade para que o Espírito haja e vidas sejam transformadas. Nós podemos aceitar muitas coisas, Filemão, mas não podemos permitir que os resultados da nossa natureza caída determinem as nossas relações com os outros. Ou mais, que nós estabeleçamos aqui uma série de regras e leis e que essas leis determinem o que nós temos que fazer ou não. Ou que a possibilidade de nós termos novos projetos na igreja venha de uma canetada, de uma batida na mesa do pastor Sabino. Não. Ele nunca fará isso. Nós nunca vamos precisar disso. Porque nós cremos num Deus que age livremente no nosso meio. Não é uma lei de fora. Não é uma obrigação que vem de cima que vai determinar o que nós vamos fazer. Não vai ser, Filemão. O que eu te peço é, faz segundo aquilo que o Senhor quer que você faça. Que a tua bondade não seja, versículo 14, forçada. Que a tua bondade não seja uma encomenda de uma autoridade. Que a tua bondade seja fruto do amor libertador de Jesus no seu coração. E a semelhança dele, vários outros vivem em situação de crise e sofrimento. Que o teu amor se multiplique. Que a tua graça e a tua bondade se multipliquem. Que o teu amor ao Evangelho faça com que vidas sejam alcançadas, transformadas, restauradas a partir do teu testemunho e da tua casa. E a segunda coisa, não é uma obrigação que vem de fora, mas há que lutar também contra a nossa sensação de que nós temos muitos direitos, oportunidades e coisas que a nossa vida conseguiu, que nós conquistamos e que eu não tenho obrigação de fazer mais nada. Esse continente viveu durante séculos debaixo da imposição religiosa, até que de várias maneiras conseguiu a emancipação para que não mais prevalecesse os ditames ou as regras institucionais, religiosas, mas prevalecesse a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa é livre para escolher. Só que como nós vivemos sempre debaixo de idolatrias,
alguém já diria, não é? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós nos superamos da idolatria do Estado, da instituição religiosa, do poder, e idolatramos a nossa liberdade. Se alguns séculos atrás a liberdade era desejada, a liberdade hoje é idolatrada. Nós transformamos a individualidade, como bem disse o pastor Sabino ontem, no individualismo. A vida é minha, eu não tenho nada a ver com isso, e ninguém tem que se meter na minha vida, eu não tenho que se meter na vida de ninguém, não tenho que cuidar de ninguém para que eu consiga ter a minha trajetória de vida. E muitos até acham que isso é legal na teologia, né? Faz uma teologia em que salvação é apenas a minha relação com Deus, ok, me deu garantia no céu, está tudo certo. Já sou salvo. Salvação para alguns é apenas o direito individual de aceder à eternidade. Isso é tudo, menos evangelho. Isso é tudo, menos a salvação em Jesus Cristo. E agora, Filemão, tu vais ter de abrir mão não apenas da minha autoridade ou da minha obrigação externa, mas do teu direito. Não mais tratá-lo como doulos, como escravo, mas tratá-lo como irmão amado. Essa é uma escolha difícil. Não é fácil. Mais ainda na sociedade individualista que nós estamos. Na verdade, muitas vezes é uma escolha que nós achamos nem que devemos fazer. Cumpro as minhas obrigações, no domingo estou na igreja, sento do lado do meu irmão, dou a minha oferta, participo da reunião de oração, se for online melhor, e assim vivo a minha espiritualidade. Não, Filemão. Não é isso. É muito mais. É abrir mão dos direitos que você acha que tem. Porque se você agora já foi crucificado em Cristo, Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu pertenço ao Senhor. Não pertenço mais a mim. E o que Ele quer de mim é que minha vida seja colocada como instrumento para a salvação de muitos. Abra mão dos seus direitos, como se eles fossem a coisa mais importante que você tem. Não. A maior graça é não ser mais escravo do pecado, mas um filho amado de Deus. Porque há filhos amados de Deus perto de você que ainda vivem como escravos. Ao contrário daquilo que se dizia, não é? De uma influência agnóstica, Paulo está dizendo isso não é porque nós somos uma rede cósmica de pessoas iguais, é porque nós temos um Deus que nos ama e nos torna iguais. E diz que o seu amor, vivido na sua plenitude, nos faz um. Essa história desse homem foi transformada de uma maneira impressionante. Porque aquela família abriu a sua casa. Porque aquela família abriu o seu coração. Porque aquela família escolheu não fazer dos seus recursos, dos seus bens, uma máquina de violência, de escravidão. Porque aquela família decidiu não experimentar sua espiritualidade como o cumprimento de regras, de leis e de obrigações, mas experimentou a graça libertadora do Evangelho. E essa graça fez com que aquela casa se tornasse um lugar de salvação, um lugar de cura. E aquele homem foi transformado. Não precisamos ir longe para vermos isso. Eu nem falo do seu vizinho, da sua vizinha, eu falo de nós que, enquanto seres humanos, vivemos dramas profundos na nossa alma. E podemos ouvir a voz do Senhor através do culto, da palavra, da reflexão, do devocional. Mas podemos ver o amor de Deus através do teu irmão, do meu irmão, dos nossos irmãos. Essa história foi transformada de maneira maravilhosa, porque alguém decidiu acreditar que o amor nos faz um. Tenho absoluta certeza que agora, quando nós entramos no ano, não é, pastor? Com
Depois de falarmos sobre o povo de Deus em missão, agora é uma família de famílias. Fazemos da nossa comunidade uma comunidade de cura, uma comunidade terapêutica, para que esses testemunhos que ouvimos aqui ontem se multipliquem. Se multipliquem. Se multipliquem. Que o Senhor nos ajude a fazer essa escolha. Que não é fácil, não é simples, mas que é a maior escolha que podemos fazer. Para que não seja nós mesmos o centro da nossa vida, mas seja o Senhor, que nos curou, libertou, e quer fazer da nossa vida um instrumento para a salvação de tantos que ao nosso redor vivem dramas terríveis. Não sou eu que digo. Esses tempos dizem que para diante de nós temos grandes dramas, desafios sociais, né? Desafios econômicos, desafios políticos, né? Desafios dos mais variados. E sabe qual é a resposta que Cristo Jesus deu para um mundo em caos? Constituir uma igreja, um povo santo, frágil, limitado, como disse o Rui ontem, mas que serve a um Deus que é poderoso. Que esse Deus que é poderoso ande ao nosso meio, transite ao nosso lado, e que seu Espírito faça das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família, um lugar de cura e de transformação para a glória de Deus. Mas para que muitos outros onésimos sejam transformados no nosso meio. Isto é um desafio grande. Que a nossa casa se torne um local de cura para outros. Um pedacinho do céu para aqueles que estão à nossa volta. Quero-vos convidar a ficar de pé. Gostava que orássemos como igreja. E se sentimos que faz sentido sermos família de famílias, sentirmos que essa é a missão que Deus nos deu, trazermos restauração àqueles que estão à nossa volta, mas com o melhor plano que as pessoas têm para viver, para o Deus. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Quando o povo de Deus se coloca nas mãos de Deus, milagres acontecem. Vidas são salvas, vidas são transformadas. Vamos orar ao Senhor Deus. Tu nos dás estes exemplos, Senhor, na Tua Palavra, para que nós possamos aprender. Tu nos mostras o Teu modelo, Senhor. Tu nos mostras o Teu amor. Tu nos mostras a Tua graça e a Tua misericórdia. Como vimos ontem naquele filme, Senhor, Tu humaniza-nos. Tu nos tornas mais humanos. Quando nós refletimos o Teu caráter. E queremos refletir o Teu caráter enquanto famílias que somos. Tu reines na nossa casa. E que Tu reines a partir da nossa casa. Aqueles que vivem à nossa volta possam olhar para nós e sentirem-se acolhidos com o Teu amor. Não aquele amor tolerante que ignora as pessoas, mas o amor que cuida, como nós ouvimos hoje, e que se sacrifica. Pois esse é o amor que nós vimos no Calvário, Senhor. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a viver a maravilha da restauração. Que o Teu Espírito opere em nós. Ajuda-nos a ser ministros Teus.
Senhor Deus, temos estas palavras convictos, Senhor, de que Tu farás grandes coisas, que o melhor está por vir, como temos cantado, e que Tu serás exaltado no nosso meio. Senhor Deus, muito gratos por tudo aquilo que temos sentido neste retiro, porque sentimos que a Tua presença está no nosso meio, Senhor. É tão evidente. Tu estás connosco, Senhor. E nós te queremos agradecer por isso. Vem-nos abençoar, capacita-nos e usa-nos para a Tua missão. Nós estamos gratos, ouvimos a Tua voz e aceitamos os Teus desafios. Em Cristo, o Senhor, Tua Igreja ora. Amém.